urso do animal, ele teria sido arremessado da janela de um dos apartamentos do prédio após ter sido esfaqueado. Pois é, o inquérito da Polícia Civil trata o caso como crueldade contra animais. E para a gente entender melhor um pouco sobre as punições que os responsáveis por esse crime e as formas de denúncia de maus-tratos aos animais, a gente convidou para conversar com a gente agora a advogada de Direito Animal e Ambiental, Rosana Jambo. Rosana, bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Cidade e conte para a gente casos como esse, né? O que é que pode acontecer? Quais são as punições que os suspeitos por esse crime podem levar? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Infelizmente, é mais um caso chocante de crueldade contra o animal. E nós sabemos que não só os tutores cometem crime de maus-tratos, mas outras pessoas também, terceiros, incomodados, que não gostam de animais, também cometem tal crime. E é o fato. Infelizmente, um dos vizinhos do prédio arremessou esse animal, antes esfaqueou, ao que tudo indica, sempre prejudicado, achando ruim o animal mexer no lixo, alguma coisa, e por conta disso praticou atos de maus-tratos. Atualmente, o crime de maus-tratos é amparado pela lei de crimes ambientais. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Porque assim está dando alguma microfonia aqui comigo. Você pode tirar o fone para responder e segurar só a parte do microfone, fica melhor. Pronto, só um pouquinho. Então, atualmente o crime de maus-tratos é baseado na lei de crimes ambientais. E isso hoje significa que quem praticar crimes de maus-tratos, ele tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Significa cadeia para quem está praticando o crime de maus-tratos. Esse caso, por exemplo, a polícia deve averiguar com base em câmeras. Agora, eu me recordo que li, inclusive, na reportagem, que não havia câmeras no local, mas necessariamente é preciso requerer tais câmeras para que a polícia tenha acesso a isso e, de repente, algum suspeito. Como não tem câmeras no local, o que ocorre? A polícia vai averiguar com base no inquérito, investigar os vizinhos, conversar com os vizinhos, possíveis suspeitos, porque é claro que um caso desse não aconteceu sem ninguém ouvir. O animal foi esfaqueado. Inclusive, o dono do animal fala que ouviu os latidos do animal e depois sumiu após o 5º andar. Então, já existe aí toda uma linha de ação para descobrir quem é que fez isso com o animal. Crueldade, maus-tratos, animal arremessado, fratura exposta, ou seja, requintes de crueldade nessa morte por pessoas que não gostam de animais e vão ter que pagar por isso, arcar com uma pena de 2 a 5 anos, se descoberto, e eu espero que seja. Rosana, e a gente fica se perguntando como é que uma pessoa tem coragem de fazer esse tipo de atrocidade com um animal indefeso, que ele não tem consciência daquilo que está fazendo. Então a pessoa chegar numa situação extrema como essa, de agredir o animal, esfaquear o animal, matá-lo, inclusive, e jogá-lo nos corredores ali do condomínio, embaixo de uma árvore, como se nada tivesse acontecido. Veja só que crueldade. Isso para esconder o crime. Porque provavelmente os vizinhos pensaram, olha, vão procurar o animal, vão encontrar morto. Inclusive deve ter vestígios de sangue no andar. E a polícia vai verificar o caso. Mas foi para esconder o cadáver do animal que foi arremessado numa árvore, né, para se livrar do corpo. Rosana, e a gente sabe, né, que assim como em outros casos de violência, a denúncia é fundamental até para salvar a vida do animal, né? E muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou me meter, porque eu tenho medo da reação de como a pessoa que está agredindo esse animal vai ter, mas a gente precisa denunciar, nem que seja de forma anônima, né, pelo 190 da polícia, o Disque Denúncia, mas para que algo seja feito e não chegue a um extremo como esse do animal ser morto, né? E mais ainda, quem comete crime de maus-tratos contra os animais, geralmente tem um histórico de crime contra pessoas, contra idosos, contra vulneráveis de modo geral, crianças, mulheres. Então, pela teoria do link, a polícia precisa investigar. Não é só um animal, muitos dizem é só um cachorro, mas na verdade é
um crime que esconde aí um histórico de violência grave que pode ser cometido contra pessoas inocentes e a polícia precisa investigar para saber quem é e puni-lo da maneira adequada, com os rigores da lei. E eu espero realmente que encontrem a pessoa que seja punido, porque um crime como esse choca a todos nós e quando existe o manto da impunidade, a pessoa sabe, ora, aconteceu esse crime, eu cometi o crime, não vai acontecer nada, e a polícia não investiga de modo adequado, todos ficam com aquela impressão de que praticar maus tratos é um crime que sai impune. E quando isso sai impune, isso induz outras pessoas a cometerem, porque sabe que realmente não vai acontecer absolutamente nada. Ô, Rosana, e caso essa pessoa seja localizada, vai ser presa, vai ser julgada, ela pode ir para a prisão, pode cumprir pena numa penitenciária? Quanto tempo pode chegar essa pena aí dessa pessoa? Pode sim, ela só não vai ser presa em flagrante, porque infelizmente não foi pego no ato da crueldade, mas vai responder a processo, inquérito concluído, o processo é enviado até a justiça, essa pessoa vai ser chamada, essa pessoa vai ser chamada e pode sim ser condenada de 2 a 5 anos de reclusão e vai para uma penitenciária como qualquer outro. Infelizmente, não foi realizado o flagrante, porque se fosse, essa pessoa ficaria presa até a audiência de custódia. Então, aqui, por exemplo, em Maceió, uma pessoa ficou cerca de 7 dias preso por conta de crimes de maus tratos, e isso somente porque foi já arbitrada aí uma medida preventiva contra ele, ou seja, prisão preventiva, o flagrante convertido em preventivo e ele ficou preso. Infelizmente, o advogado entrou com habeas corpus e ele foi liberado através do tribunal. Mas, sim, se ele for condenado, ele pode pegar uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Além de multa e perda de posse também do animal, ou proibição de ter o outro animal, tudo isso pode acontecer. Pois é, a gente lamenta tanto, né? Porque provavelmente essa pessoa não consegue sentir amor nem por ela mesma para fazer isso com um animal indefeso, né, Rosana? A gente fica muito triste com isso e a gente espera realmente que a lei seja aplicada, que essa pessoa seja localizada e ela possa pagar por esse crime, né? A gente agradece muito sua participação aqui com a gente. A gente queria muito que você participasse falando de outros assuntos, né, de coisas positivas, mas infelizmente a gente só vê que os casos contra os animais, né, de maus tratos contra os animais só aumentam no país. Mas é bom comunicar porque as pessoas se conscientizam a necessidade de denunciar. É verdade. Então isso aí é um grande serviço para que a população possa agir, se mobilizar e mudar o panorama atual caótico de maus tratos contra os animais. Rosana, obrigada, tá? A gente agradece muito sua participação e até uma próxima, se Deus quiser, para falar aí de mais um avanço na lei, de mais proteção para os nossos animais. Assim espero. Bom dia a todos. Tá, e a gente conversou com a Rosana Jamba, advogada de Direito Animal e Ambiental, falando sobre o caso